Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Outro Patamar. No vídeo de hoje, a gente traz um debate quente. Por que o Flamengo do Brasileirão é um e o da Libertadores é outro? Mauro César não economizou nas palavras e mandou a real. Felipe Luiz está errando feio ao deixar Luiz Araújo no banco. Segundo ele, não tem justificativa. Luiz Araújo tem que ser titular e Felipe não pode continuar com essa teimosia. Então já sabe, se ajeita aí e confere esse debate completo que tá pegando fogo. Vambora pro vídeo! Isso é, por que o Flamengo é esse Flamengo do Brasileiro e na Libertadores é outro Flamengo? Primeiro explicar para o Trajano que eu não usei o teletransportador do nosso querido e saudoso Silvio Lancelotti, tá? Não foi assim, foi por meios normais. Teve isso, né? Isso está na história, no folclore também do jornalismo brasileiro. Olha, assim, a grande dificuldade do Flamengo é quando enfrenta essas defesas muito fechadas e organizadas, né? A defesa do Tátira. O Tátira é um time muito esquisito, porque perdeu todos os jogos, mas tudo por 1-0, exceto um na altitude, que estava 0-0, tomou um gol no final e logo depois outro gol. Foi a exceção. Então, todas as derrotas por 1-0. É um time que se defende bem. E aí o Flamengo enfrenta dificuldades, o Felipe Luiz fica sempre justificando. Não, sim, mas o desafio dele, dos jogadores, é furar a defesa que está fechada. É isso, simples assim. É obrigação deles trabalhar para isso melhorar. Agora, quando dá um pouco mais de espaço, um abraço, né? O primeiro gol ontem resume o jogo, né? O Léo Ortiz, zagueiro ruim, você deixa com a bola na saída de bola. Esquece, faz de conta que não existe. Ele vai dar uma bicuda, vai entregar a bola para alguém, pode entregar na fogueira. Zagueiro bom, você tem que marcar no momento que ele receber a bola, cercar pelo menos, para ele não avançar. O Léo Ortiz vai lá na intermediária ofensiva, conduzindo a bola. Lá vai ele, ó. Ninguém dá nem para fecharia de passe. Aí um abraço, é claro que ele vai colocar alguém na cara do gol. O Léo Ortiz é um meio-campista que joga na zaga. Ele tem qualidade para jogar no meio-campo em qualquer posição. E aí sai o gol, sai 1-0, e a partir daí as coisas vão ficando mais fáceis. Depois do segundo tempo, o Flamengo faz gols rápidos, né? Amplia rapidamente. Acho que o jogo mostra mais uma vez que o Luiz Araújo não pode ficar fora, né? Porque essa história, o Gerson joga no direito, o Luiz Araújo vai para o banco. O Felipe Luiz não tem o direito de continuar fazendo isso. Não tem o direito, não tem cabimento. O Luiz Araújo tem que jogar. O Gerson vai jogar no meio campo, vai disputar a posição com o De La Cruz, vai jogar com o De La Cruz, vai jogar com, sei lá com quem. Ele vai revezar os jogadores. Ele tem um calendário pesado, muitos jogos. Todo mundo acaba jogando. Vai entrar o Jorginho também. Houve um momento que ele não tinha meio-campistas. Então ele vai ter vários jogadores para o setor. Mas o Luiz Araújo, nos jogos importantes especialmente, ele tem que jogar. Não existe explicação. Na Libertadores, os 3 gols que classificaram o Flamengo mesmo com dificuldade foram Léo Ortiz, assistência dele, Léo Pereira, assistência dele e um gol dele. Ontem voltou a marcar. Então é um cara que tem número, pô. O cara tem gol e tem assistência. Por que não joga? Por que tem que ficar no banco? Por que tem que jogar o Gerson na função que é desse rapaz? Não tem cabimento. Então acho que o Felipe Luiz vai ter que realmente repensar isso. E acho que o jogo de ontem, como anteriores, diz muito sobre Fortaleza, uma péssima fase, e muito sobre o Flamengo quando tem oportunidade. Quando dá um pouco mais de espaço, se a defesa adversária não for muito fechada, é muito organizada, os caras vão fazer vários gols. São 3 goleadas, né? 6-0 no Juventude, 5-0 no Fortaleza, 4-0 no Corinthians. Dos 20 gols de saldo, 15 foram nesses 3 jogos. 3 atropelamentos, né? Agora, a semana é uma semana que tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. A atuação de quarta-feira foi muito ruim, mesmo com a classificação, e ontem muito bem. Então, é um time que tem essa campanha ótima do Brasileiro e péssima da Libertadores. E ontem eu já vi na coletiva gente lá levantando a bola para o técnico, falando só dos números do Brasileiro. Não, você não analisa a temporada por uma competição, você analisa pelas 3. Uma delas, a Copa do Brasil, foi um confronto relativamente fácil com o Botafogo da Paraíba, ok, sem problema. Na Libertadores, um pandemônio, algo inaceitável. No Brasileiro, excelente. O Flamengo tem hoje o dobro de gols do Palmeiras e sofreu metade dos gols que o Palmeiras sofreu. Só isso. Então, ele fez o dobro de gols que o Palmeiras fez e sofreu metade dos gols. Sofreu metade dos gols que o Cruzeiro sofreu também. Ele tem, acho que 5 ou 6 gols a mais que o Cruzeiro, ou 7, sei lá. Acho que são 7 a mais que o Cruzeiro. Enfim, tem que olhar na tabela, de cabeça eu não estou lembrando. Então, os números são ótimos e poderiam ser melhores se não tivesse falhado nas finalizações em 2 jogos assim, contra o Vasco e contra o Inter. Quando também as defesas estavam bem fechadas e o Flamengo não encontrou o caminho do gol. Ou o goleiro, Léo Jardim, fechando o gol no jogo contra o Vasco. Tivesse vencido esses jogos, teriam a liderança folgada. 2 jogos, como diria o Arnaldo, ganháveis. Assim, que teve tudo para ganhar. E não ganhou porque errou muito nos arremates.
Ontem acertou, mas não pode ser tão extremo, né? De uma ponta a outra. Um dia acerta tudo, outro dia não acerta nada. Eu acho que afinar o time nesse sentido é fundamental, acho que é o trabalho do treinador. E além do Luiz Araújo, Mauro, estava vendo, acho que tem uma discussão também sobre Pedro e Arrascaeta, né? Que ontem, de novo, o Pedro começou no banco, de como encaixar os dois, porque eu não consigo imaginar o Pedro fora de um time desse. O Pedro é um jogador totalmente diferente, seria titular em qualquer time do Brasil, e a gente vê que o Felipe Luiz está tentando ainda encaixar os dois, né? O Arrascaeta às vezes começa o Pedro, contra o Palmeiras foi assim, agora contra o Fortaleza de novo. Eu acho que, além dessa questão Luiz Araújo e Gerson, a gente precisa ver o Felipe Luiz achar um jeito de jogar os dois. Perde um pouco na pressão, perde um pouco... Mas por quê? Eu Não acho que isso que é o mais Pedro legal. e Arrascaeta, Eu acho que isso é o mais legal. porque O Mauro trouxe isso há bastante tempo, parecia uma... Não tô dizendo que todos os jogos precisa, então, mas é que assim... Eu acho que isso que é legal O do time Felipe precisa jogar Luiz. melhor quando os dois estão titulares. Não necessariamente, não necessariamente. Eu acho que isso é quase uma quebra de tabu que o Felipe Luiz vem fazendo. O Mauro falou isso há algum tempo, parecia ser uma aberração. Ele falou, olha, difícil... Isso já faz umas 3 semanas, hein? Foi. Dificilmente Pedro e Arrascaeta vão jogar juntos. Por quê? Porque tal, encaixe... E o Felipe Luiz vem mudando coisas. Pode ser o Luiz Araújo com o Gerson, pode ser o Varela e não o Wesley. Varela tá indo bem. Porque o Wesley só vai, ele não volta. Então, são coisas, né, que... Varela foi testado na esquerda, volante, e finalmente se encaixando na direita. Eu acho que em alguns aspectos ele está moldando o Flamengo de um jeito que impopular até. Mas se você ganha de 5-4-3, dane-se quem joga. Sim. Né? E acho que essa é uma questão interessante no trabalho dele, né, nesse momento. E Palmeiras e Flamengo são tão curiosos que o Palmeiras faz parecer a Libertadores fácil e o Flamengo faz parecer o Brasileirão fácil. Não são, né? E acho que nesse aspecto, nesse recorte, o Palmeiras tem um pouco mais de preocupação. É o que o Danilo falou. Porque se o Palmeiras não está ganhando jogo grande, ele não vai se dar bem, ele não vai ganhar o Brasileiro e nem as Copas. Se ele não ganhar jogo grande, não adianta, certo? E a gente que responderia na enquete no início da temporada, ou no começo da temporada, no cheiro da temporada, mais confiável a gente sempre ia no Palmeiras, né? Porque é o trabalho mais longo, é um time que perde pouco e tal. É mais regular. Mais regular, né? No mais confiável, mais regular. Mas a gente tem visto essa situação que há uma semana, antes do jogo com o Flamengo, era a previsão, né? Palmeiras tem 2 confrontos diretos, ou para abrir ou para ser ultrapassado. E aconteceu, ele foi ultrapassado, né? Foi para quarto, perdeu os 2 confrontos diretos. E aí, aquela comparação que sempre existe entre os dois de tipo de jogo, estilo de jogo, quem joga mais bonito, tal, que sempre acontece, sempre tem essa discussão. Não é só isso, não é só as goleadas do Flamengo, né? O Flamengo tem sido, no campeonato da regularidade, mais efetivo que o Palmeiras. Então é uma boa surpresa, digamos assim, sem deixar de levar em consideração os 2 intrusos. Por que os 2 intrusos? Porque esses 2, eles não têm 3 competições, eles não têm nenhum Mundial e não terão 3 competições na volta, né? Então o Bragantino não tem competição internacional e o Cruzeiro não terá, né, a partir do retorno. Eles terão 2 frentes apenas. Eles estão no sorteio da Copa do Brasil e estarão no Brasileiro. Flamengo, Palmeiras estarão nas 3, né? Isso tem feito uma certa diferença no aspecto físico nesse acúmulo de partidas. Lembrando que o Bragantino perdeu um dos principais jogadores na temporada passada para o Flamengo, o Léo Ortiz, perdeu o outro para o Palmeiras, o Lucas Evangelista, e consegue, com o Fernando Serra, fazer um bom trabalho. Lembrando também que no confronto com o Palmeiras, o Bragantino jogou melhor boa parte do tempo e o Palmeiras virou naquele extrato do jogo em Bragança, foi muito efetivo e parecia ali, mas não jogou mal contra o Palmeiras, o Bragantino. Não jogou mal contra o Palmeiras naquela virada de 2-1. No finalzinho. Exatamente. Tem um detalhe sobre Pedro Arrascaeta, que primeiro, o Pedro ainda não está na condição ideal dele. Sim. O Arrascaeta agora joga mais do que nunca como atacante. O gol de ontem mostra isso. Ele é artilheiro do campeonato, não é casualidade. Não veio o Mago Merlin ali, agora você vai ser o Mago ali. Não. Ele mudou o posicionamento dele. Ele adianta mais o Arrascaeta. Ele está jogando mais à frente. Já jogava como segundo atacante ano passado com o Tite. Você viu o time sair jogando adversário, os 2 ficavam mais à frente, os pontas voltavam para marcar. Sempre assim. É agora mais ainda. Por isso, finaliza mais, faz mais gols e tudo mais. O Pedro não está na forma ideal. O Arrascaeta não joga todo jogo. Eles vão revezar. Eventualmente vão jogar juntos. E vão revezar.
Jogo não falta. Joga um, joga outro. E ontem um detalhe. O último gol é uma roubada de bola do Pedro. Isso mesmo. Então isso também é muito relevante. Ou seja, muito Bela se roubada de falou bola, atropelou, da necessidade de mudar o comportamento. Ele deu o bote, roubou a bola, deu um passe muito bonito ali de calcanhar, pro lado, e deixou o Luiz Araújo em condições de finalizar para o gol. Juca Kfouri, quando tudo era mato aqui há 2 rodadas atrás, ia jogar Palmeiras e Flamengo, só você falou, eu acho que o Flamengo vai se dar bem. Se deu bem. E agora o Flamengo é o novo líder. Então eu pergunto para você sobre o Flamengo e em quem que você vota nessa enquete. No Flamengo. Boa. No Flamengo, no Brasileirão, na Copa do Brasil, como melhor representante no Mundial de Clubes, mesmo que o Felipe Luiz diga, com razão, que quando a gente vê o jogo que o Mauro viu em loco, em Munique, parece que a Champions é um torneio de um outro esporte, não exatamente do futebol que a gente vê aqui, mais ou menos guardadas as proporções, é a diferença que a gente tem para o nosso basquete para a NBA. Aliás, no nosso basquete, o time de Franca conseguiu empatar com o Flamengo e vai para o 5º jogo no Rio de Janeiro, o que está muito legal, foi um jogaço lá em Franca. Mas me parece isso, que o Flamengo, por todas as circunstâncias e condições, e ainda sem estar com o elenco completo, 100% podendo usar, é o mais confiável. O Palmeiras tem deixado de ser confiável. E me preocupa muito quando vejo o Danilo Lavieri dizer que o Palmeiras não é para jogo grande. Porque para quem está indo para o Mundial, certo de que o Palmeiras, enfim, o conquistará, suponho que ali haja jogos grandes. Suponho. E se o Palmeiras não serve para jogos grandes, está tudo perdido. Resta o Flamengo. Rapaz, tem isso, né? Tem o Palmeiras encarando. E tá aí, nação. Mais uma vez o Flamengo mostra essa gangorra emocional que enlouquece a torcida. No Brasileirão, um rolo compressor. Na Libertadores, um time irreconhecível. E não dá mais para ignorar isso. O jogo contra o Fortaleza escancarou uma verdade incômoda. O Luiz Araújo não pode mais ser banco. O cara entrega gol, assistência, intensidade. Tá jogando demais. E ver ele sendo preterido por escolhas duvidosas é no mínimo revoltante. Felipe Luiz precisa rever algumas convicções, porque com o elenco que tem na mão, escalar mal é quase um crime contra o bom futebol. O mesmo vale para o Pedro e para o Arrascaeta. Não dá para continuar alternando 2 craques desse nível como se fosse um quebra-cabeça impossível de montar. O torcedor quer ver o Flamengo com os melhores em campo, não só goleando times frágeis no Brasileirão, mas também se impondo em jogos grandes, decisivos, como manda a tradição rubro-negra. E essa é a real. O Flamengo de hoje é o líder do Brasileiro, mas ainda não é confiável o suficiente para encarar a temporada nas 3 frentes como se deve. Só vai ser quando parar de oscilar, parar de inventar e colocar em campo quem realmente decide. Se curtiu o debate, já mete o like e comenta aí embaixo. Você também acha que o Luiz Araújo tem que ser titular absoluto? E o Pedro com a Arrascaeta? Dá para encaixar os dois? Quero saber tua opinião. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive passando pano para a escalação errada. Aqui é papo reto, sem mimimi. Outro patamar é isso, parceiro. Até o próximo vídeo.